Chegou a hora de economia do campo. Hoje vamos destacar os efeitos para o produtor rural e para o Brasil com a eleição de Donald Trump para a Casa Branca. E quem vai falar sobre esse assunto é o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Bom dia aos telespectadores. Agora, qual o impacto que o produtor rural brasileiro deverá sentir pela vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas? Vamos lá, Lara. Bom, as eleições foram vencidas pelo republicano Donald Trump na última semana e contrariou todos os prognósticos, sejam eles políticos, sejam eles os econômicos, e o mercado se posicionou muito fortemente no dia posterior ao anúncio da sua vitória. A bolsa do Japão caiu muito fortemente, a moeda americana oscilou em todas as bolsas em todo o mundo, e isso trouxe instabilidade. O que o produtor rural brasileiro tem a ver com isso? Como que o produtor rural brasileiro pode ser impactado? Nós acreditamos, o Núcleo Econômico da CNA acredita que é volatilidade. Volatilidade no câmbio. Esse será o efeito Trump na economia brasileira. Então a gente acredita que no curto e no médio prazo, ou seja, até o primeiro semestre de 2017, o dólar sofra fortes influências por conta dos mercados se posicionando quanto a isso. Mas a gente imagina que vai ser por conta de uma fala do Donald Trump assim que ele assumir a presidência em janeiro, ou seja, porque ele vai se posicionar, os agentes dele, formar a equipe econômica dele, e isso vai trazer uma certa instabilidade em alguns momentos até nesse primeiro semestre de 2017. E para o produtor rural brasileiro, o que a gente vai ver, o que a gente está sentindo é essa instabilidade, uma oscilação maior no real frente ao dólar no primeiro semestre de 2017. Esse é o principal impacto que a gente vai ver nesse primeiro semestre. Depois, ele está propondo renegociar, rediscutir alguns tratados comerciais. Mas como o Brasil não tem um tratado específico com os Estados Unidos, nesse primeiro momento a gente não está vendo nenhuma grande volatilidade no que se refere a negociações internacionais com os Estados Unidos. Renato, nos próximos dias o Comitê de Política Monetária, o Copom, irá se reunir para definir a taxa Selic. Qual a expectativa do Núcleo Econômico para essa próxima reunião? Bom, até antes da vitória do Trump, o Núcleo Econômico acreditava que a taxa Selic, na próxima reunião que vai acontecer no final de novembro, caísse mais 0,25 pontos percentuais. Agora eu estou um pouco mais reticente. Imagino que o Copom vai esperar o mercado se posicionar quanto à oscilação do dólar, à oscilação do real e como que isso impacta a nossa inflação, visto que a nossa inflação está um pouquinho ainda acima da meta. Então eu acredito que o Copom vai se posicionar de uma maneira um pouquinho mais reativa e esperar como que o mercado vai reagir com o dólar. Então eu acredito que o Copom não vai reduzir em 0,25% pontos percentuais na próxima reunião, mantendo a Selic para o final de 2016 em 14%. Agora, Renato, a Selic está sendo mantida em patamares historicamente altos, né? Há 4 anos, mas na última reunião em outubro houve uma queda. Qual o impacto dos agentes econômicos, seja pessoas jurídicas ou os produtores rurais? É importante lembrar que essa Selic mantida alta nos últimos 4 anos foi para tentar domar a inflação. O processo inflacionário no Brasil estava vindo muito forte. Em 2015 ele extrapolou a casa dos 10%, é uma coisa que num país que viveu muito fortemente com a inflação não pode acontecer. E com essa equipe de transição entre os governos PT e PMDB, eles mantiveram essa Selic elevada justamente para frear o processo inflacionário. Mas, por outro lado, ocasionou um impacto muito forte, seja eles nas pessoas físicas, os produtores rurais principalmente, seja eles nas pessoas jurídicas, seja pela elevação desenfreada do custo de aquisição, do custo de financiamentos e empréstimos, e seja também, e agora no segundo momento que a gente está vendo com um número bastante elevado, o número de inadimplência e abertura de falências e concordatas de algumas empresas ligadas principalmente ao setor agropecuário, muito por conta dessa medida restritiva econômica, que é a taxa de Selic muito alta, mantida em patamares altos por muito tempo, e isso fez com que algumas empresas perdessem rentabilidade, atratividade e algumas chegassem a abrir até falência ou concordata. Um ano de 2016 bem complicado na área política, na área econômica.
esperamos melhoras em 2017. Sim, a gente imagina que 2017 vai ser mais tranquilo, a gente espera isso. O produtor rural que está em casa, o empresário tá precisando disso. 2016 foi um ano muito turbulento. Nós do núcleo econômico sofremos muita influência, não por conta das oscilações de mercado, mas sim por conta das oscilações políticas. E a gente espera que 2017 seja um ano mais tranquilo, que o governo consiga emplacar as reformas necessárias para o Brasil, a aprovação da PEC 241, que agora está no Senado, limitando o teto dos gastos do governo, e uma proposta de reforma previdenciária factível para a nossa sociedade em 2017. Isso vai causar um pouquinho mais de tranquilidade nos agentes econômicos, nas empresas de classificação de risco que estão avaliando a nossa dívida, a relação dívida-PIB. Tá certo, eu agradeço a participação do coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos.